Amém? Aleluia. Você que trouxe Bíblia, abra ela lá em Marcos capítulo 6. Resumindo, você não é qualquer um, mas é como qualquer outro. Entendeu? Deu para entender aí? Não é qualquer um, mas é como qualquer outro. Aleluia? Amém. E eu também. Não escapa um. Marcos capítulo 6. O verso de número... Vim sem óculos, aí é pela fé. 30. Vamos ler pela fé, amém? Eu vou ficar aqui, ó, aqui e ali, ó. Todos acharam, amém? Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês algo para comer. Então lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram foram 5.000 homens, fora crianças, fora mulheres. Amém? Pai, nós te adoramos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. Te adoramos, Senhor, por tamanha bondade, Senhor, tamanha presença do Senhor, tamanha influência, Senhor, do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. A nossa vida está entregue nas tuas mãos. O que nós te pedimos hoje, Senhor, é uma boa medida da tua graça, da tua palavra, do teu amor. Uma boa medida, Senhor, de discernimento, de entendimento, de revelação da tua palavra. Dá-nos, Senhor, aquilo que é necessário para que a nossa vida seja uma vida de propósito, para que as nossas experiências contigo no culto, Senhor, possam ir para além do culto, para que tudo aquilo que a gente experimenta em Ti, Senhor, quando nos reunimos em Teu nome, possa transbordar, alcançar outras vidas, que vidas sejam tocadas, Senhor. Se somos chamados para ser luz do mundo, que nós não nos ofusquemos, Senhor, aqui dentro, mas que nós possamos brilhar no mundo de trevas, para a glória do Teu nome, para exaltar o Teu poder, para manifestar, Senhor, a Tua presença, a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor. Que cada um aqui seja um testemunho vivo, cada um aqui, Senhor, seja uma oferta
como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Receba o nosso coração, Senhor, porque Ele é a nossa principal oferta. É no nosso coração que está o altar de adoração ao Teu nome. Que cada coração aqui seja Teu, que cada pensamento aqui seja levado cativo, Senhor, ao Senhor e à Tua palavra. É o que nós oramos, Pai, desejosos de receber mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu preciso começar essa mensagem de hoje agradecendo. Não tem como começar de outro jeito senão agradecer a Deus por tamanha bondade, por tamanha fidelidade. Essa é a palavra. Fidelidade apesar dos nossos tropeços. A Bíblia diz que o Senhor, se nós o negarmos, Ele nos negará. Mas se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel. E nós tropeçamos e nós erramos. Quantas vezes nós falhamos com o Senhor? Mesmo assim, a bondade e a palavra do Senhor e a fidelidade no cumprir, como Ele diz, a minha palavra não volta para mim vazia, mas antes ela cumpre o propósito pelo qual eu a enviei. Ela certamente fará tudo o que é meu desejo. E o Senhor tem uma palavra para esse ministério, o Senhor tem uma palavra para essa igreja, o Senhor tem uma palavra para a sua vida, o Senhor tem uma palavra para a tua família, o Senhor tem uma palavra para a tua história. E se Ele nos ajuntou aqui, como eu sempre gosto de dizer, o Senhor não ajunta pessoas aleatoriamente, o Senhor une propósitos. E se nós estamos unidos, juntos, congregando, ouvindo e recebendo da mesma palavra, é porque essa palavra é também para nós. Você não está de fora de tudo que está acontecendo, e o que está acontecendo é poderoso. Eu não sei se você está percebendo, mas o que está acontecendo conosco, nesses 5 anos, obviamente, vamos completar 5 anos mais, especialmente desde que nós começamos este ano de 2018, coisas maravilhosas estão acontecendo. O Senhor tem derramado um vinho novo, uma porção de uma unção, de um óleo, uma porção de dons. O Espírito de Deus está levando a igreja a um lugar mais maduro. Esse é o sentimento que eu tenho. O Senhor está nos amadurecendo, e essa maturidade vem acompanhada de momentos de extrema alegria, de cultos onde o poder de Deus está se manifestando extraordinariamente. É evidente, não é simplesmente ouvir falar, é ver com os olhos, é contemplar a glória de Deus se manifestando entre nós. Esse final de semana mesmo, esses dias, onde o mundo escolhe viver o carnaval, onde aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, ou conhecendo não honram, escolhem viver a satisfação da carne, escolhem optar por aquilo que o mundo pode oferecer. A palavra de Deus, daquele que é fiel e não volta atrás, diz: aonde abundou o pecado, transbordou a graça do Senhor. E nós experimentamos esses dias de Espírito Val, nós chamamos assim, foi um nome que o meu pai escolheu, creio eu, pelo Espírito de Deus, há muitos anos atrás, onde ele costumava dizer: se carnaval significa carne, equivale, então vamos para o Espírito Val, onde o que vale é o Espírito de Deus. E nesses últimos dias, o que nós mais podemos fazer é buscar relacionamento com o Espírito de Deus. E enquanto o pecado está abundando, enquanto o pecado está se proliferando, esse carnaval foi um dos maiores da história, se não o maior da história. Os números, todos os recordes foram batidos, todos os recordes, inclusive de mortes. E isso é terrível, porque o carnaval é uma estratégia diabólica de matar pessoas. Eu estava vendo o jornal e triste, orando ao Senhor, porque nas nossas rodovias de Santa Catarina o número foi muito maior do que o ano passado.
Mas isso também é cumprimento profético. Jesus falou em Apocalipse capítulo 22, nos últimos dias, aquele que se suja, suje-se mais. Aquele que se santifica, santifique-se mais. Aquele que é puro, purifique-se mais. Aquele que está na imundícia, permanece lá, mas o Senhor está separando um povo para andar na sua presença, para andar com Ele, para viver coisas poderosas nele, para depois sair por essa terra, limpando a sujeira que o carnaval provocou. Porque não se engane, se o Senhor está trazendo a nós esses tesouros valiosos, está na hora de nós pegarmos um balde de água, uma vassoura e sair limpando a sujeira que o carnaval provocou. Só que somos muito gratos, porque esses dias, aqui especialmente, e creio eu, onde a igreja se reuniu, não somos os únicos. Aonde teve uma igreja reunida nesses dias, eu creio que o Senhor derramou uma boa porção de relacionamento, de intimidade, de experiência com Ele. Sinais, porque essa é a palavra. Maravilhas nos céus, sinais na terra, antes do grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os sinais acompanham aqueles que creem, seguem aqueles que creem, estão atrás daqueles que creem. Então o que o Senhor está derramando nesses dias sobre nós é poder do Espírito Santo, para que você creia de uma vez por todas que você é um escolhido para essa geração, chamado e separado para esse tempo. E quando você sair proclamando esse nome que está sobre a sua vida, sinais vão te acompanhar, e sinais são para os descrentes, não é para nós, nós já cremos. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Mas os descrentes, eles dependem de sinais. Essa semana nós estávamos conversando sobre épocas que a gente percebe que acontecem sinais, coisas estranhas. Mas Jesus era estranho, ou não era? Que leva ele a cuspir nos olhos de um homem e dizer: agora vai lá e te lava. Se para outro ele diz simplesmente: abra-se os olhos. Fazia coisas estranhas que eram sinais. Aquele homem, quando foi andando com os olhos cheios de lama, ele foi chamando a atenção de muita gente. Já era um cego e agora enlameado. Aonde você está indo? Eu estou indo para o tanque de Siloé. O que está fazendo, seu maluco? Não, um homem cuspiu aqui, mexeu e disse que se eu fosse lá me lavar, eu voltaria, eu enxergaria. Quê? Eu tenho que ir lá para ver essa, não pode ser, esse cara está maluco. Esse cara não chegou lá sozinho, eu creio que ele foi trazendo muita gente com ele, curiosos. Mas os sinais acompanham aqueles que creem. Ele ouviu a palavra de Jesus e saiu crendo. E quando ele lavou os olhos, eu imagino que houve um uau! Coisas estranhas que acontecem. Aí nós estávamos falando sobre um tempo, eu não sei se você é desse tempo, das vigílias que o matinho acendia. Você é desse tempo? Quem já foi no monte e viu o mato acender no monte? Levanta a mão assim. Tem uma galera aqui, ó. É estranho ou não é? Pode se negar o fato ou não pode? É um sinal ou não é? Qual é o propósito? Tocar o coração dos descrentes. Porque o crente, por que o mato parou de acender? Você sabe? Que os crentes começaram a idolatrar grama, começaram a ir para o monte, não mais para buscar o Senhor Jesus, mas para ver o mato acender. E aí não tem sentido o mato acender, porque você já crê em Deus. O mato acendendo ou não acendendo, você já crê em Deus. Mas aí nós começamos a viver agora de movimento, de emoções. Então se o mato não acende, significa então que Deus não chegou. O propósito do mato ter acendido nunca foi para os crentes, mas para os descrentes. Conversava com o pastor Fabiano e ele contava para mim: cara, nós temos um amigo em comum que era um maluco, doido de pedra, não acreditava em nada, vivia virado, mas um dia ele foi no monte, convidaram ele para ir, vamos lá no monte, vamos lá, e ele foi. Chegou lá, o mato acendeu, rapaz, e ficou tudo claro.
Ele saiu de lá e testemunhou para toda a malucada dele. Vocês não têm ideia, eu fui no monte, os caras oram, o mato acendeu. Esse cara creu de uma vez por todas por causa dos sinais, e se tornou um testemunho, saiu falando. Quem é que acende o monte? Quem é que acende o mato? Foi Jesus. Mas tudo tem um propósito, não é para qualquer coisa. Tudo, o Senhor faz tudo com propósito. É igual a época da onda do dente de ouro. Alguém lembra disso? Alguém já viu dente de ouro? Gente ganhar dente de ouro? Tem gente aqui na igreja que é capaz de ter umzinho escondido lá por trás. Houve um tempo que isso acontecia. Para quê? Para sinal para os descrentes. Uma das minhas tias tinha um marido que já faleceu, que ele gostava de um trago, e ele se dizia ateu, não cria. Ela ia para a igreja numa briga, debochava dela, ria dela, vai para lá, dá dinheiro para pastor, vai para lá, ser enganada, ser trouxa, Deus não existe, e tal. Aí um dia estava um pastor daquele que orava para dar dente de ouro, e aí ela pegou e disse: vamos lá, você vai ver, ele ora e as pessoas ganham dente de ouro. Ele: para, tá ficando doida, dente de ouro, só maluca. E aí ele foi, ela foi, e ele ficou em casa. Beleza, foi para o culto, voltou. Passaram-se alguns dias, não sei o que ela fez, que ele começou a rir. Quando ele abriu a boca para rir, ela olhou assim: o que é isso na tua boca? Que? Tu tá com um dente de ouro? Maluca, tá doida? Abriu a boca, tinha ganho. Aquilo ali foi o sinal para ele se render ao Senhor. Já morreu, mas está na glória com o Senhor, porque acreditou no nome do Senhor Jesus. Sinais. Só que sinais não é para a igreja fazer disso doutrina, fazer disso idolatria. Sinais é para manifestação aos descrentes, para que eles se submetam ao Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? Prepare-se, porque nos próximos dias nós começaremos a ver loucuras acontecendo, sinais na terra acontecendo, para manifestar o poder de Deus e os descrentes a se submeterem ao Senhor Jesus. Não é para nós nos trancarmos e ficar: vai, acende mato, vai, me dá um dente de ouro. Para quê? Você não é cigano? Para quê? Para vender e ganhar dinheiro? Não. Seja o que for, meu irmão, coisas estranhas acontecem no reino de Deus. Fatos que são inegáveis, não dá para desprezá-los, mas eles têm um propósito: alcançar os descrentes, até dentro da igreja. Porque quando a gente fala disso, apesar de ter gente aqui que confirmou que já viu que coisa, tem gente: não pode ser verdade, não pode. Acontecem coisas estranhas. Eu creio que nos últimos dias nós veremos coisas poderosas acontecendo, porque a Bíblia chama de sinais e maravilhas aquilo que veremos. Maravilhas é uma categoria acima de milagres ainda. São coisas extraordinárias que o homem não é capaz de explicar, que nós veremos acontecendo por causa do poder do nome de Jesus sobre a igreja. E esses dias foram dias de um derramar, de uma porção de poder do Espírito de Deus sobre essa igreja. Começou já no sábado, quando nós tivemos aqui uma tarde e noite de adoração, onde grupos de várias igrejas, cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, o Sem Fronteiras, sem barreiras denominacionais, chamamos vários grupos e numa só voz, numa só fé, começaram a adorar ao Senhor, e foi uma tarde e noite maravilhosa no sábado. Quem estava aqui no sábado? Alguém estava aqui no sábado? Quem estava aqui viu o que o Senhor fez, foi poderoso. Sabe o que isso gerou? Uma atmosfera de fé e de poder do Senhor, e nós estamos usufruindo dela até agora, porque onde existem verdadeiros adoradores, o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Uma igreja que adora é uma igreja procurada por Deus. Não se trata mais de nós sairmos procurando: onde é que Ele está? Onde é que Ele está? Como é que a gente faz para encontrá-lo? Só adore e Ele vai te encontrar. Só adore, Ele vai te encontrar.
é chegada a hora, é chegado o tempo, é o momento, faça isso. E entramos nessa atmosfera maravilhosa. E aí chegamos no domingo nós tivemos um culto aqui pela manhã, foi o pastor Marlon que pregou, e à noite um culto com o pastor Léo Fusaro, um querido amigo que voltará agora no nosso aniversário. Sempre que está aqui nós temos um amigo que o Senhor nos deu, e ele pregou sobre a responsabilidade de filho. Olha como esse final de semana foi um final de semana memorável. Se você estava aqui no domingo, glória a Deus. Se você não estava, dá um jeito de procurar a mensagem. Eu não sei se gravaram, mas não fique de fora. Não é porque você não estava, talvez você foi para uma praia, aproveitou o feriadão com a família, não tem problema, mas não fique de fora do que o Senhor está fazendo, porque é sobre todos. Nós cremos num avivamento que virá sobre toda a casa, não ficará ninguém de fora, todos serão cheios, todos serão tocados. E foi um final de semana chamando para a responsabilidade, porque aquele Deus que ama, disciplina, e quando Ele nos corrige, Ele nos exalta. Falando na nossa responsabilidade de filhos, trazendo coisas aqui, meu irmão, que uma coisa que eu gostaria que você soubesse de uma vez por todas, que você acreditasse no que eu vou te falar. Não existe ninguém que sobe aqui no altar para pregar, que eu pergunte, que eu queira saber antes, o que você vai falar? Qual é a mensagem? Ou que eu sente para dizer, olha, fale sobre isso, fale sobre aquilo, fale sobre aquilo. Nunca fiz isso. Está aqui os pastores. Quando foi que alguma vez eu chamei vocês para pregar e disse o que pregar, ou quis saber o que vocês iriam pregar? Nunca isso foi feito. Portanto, acredite no que é falado. Eu sempre digo, muda o profeta, mas não muda a mensagem. Muda o mensageiro, mas não muda a mensagem, porque a mensagem vem do alto, o mensageiro é só um canal. Isso acontece. E o pastor Léo falou coisas pontuais, que nós, enquanto liderança, conhecemos a igreja, a estrutura da igreja, e às vezes, quem sabe, as pessoas pensam, o pastor mandou o cara falar para ele não falar. Se o Senhor falou com você, entenda, é o Senhor ajustando os ponteiros, para que a gente ande no tempo de Deus, corretos no Senhor, para a grande manifestação. Meu irmão, sabe quando você sente assim que o Senhor está segurando a tampa da chaleira? A água está fervendo, o bico está assoviando, e o Senhor está dizendo assim, não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só. De repente Ele vai tirar a mão, meu irmão, a tampa da chaleira vai voar, e a água poderosa vai escorrer, vai voar por todos os lugares. Parece que é isso que nós estamos vivendo, o sentimento é esse, falta pouco, e aí o Senhor está ajustando pequenas coisas em nós, como igreja, como indivíduos, como pessoas. Então nós temos responsabilidade. Como eu amei a mensagem que ele falou, nós sempre falamos do amor do Pai por nós, mas nos esquecemos de assumir a responsabilidade de filhos diante do Pai. Na segunda-feira nós tivemos um culto que foi lindo. Como eu me alegro, essa igreja, eu sempre digo, é uma igreja centrada em Cristo, em Jesus. E isso é uma obviedade, mas infelizmente provoca estranheza. Uma vez um pastor chegou para mim, conhecido, influente, uma denominação de respeito, e ele chegou para mim e falou: legal as mensagens que você prega, são mensagens cristocêntricas, né? E eu fiquei pensando, mas não deveria ser? Deveria ser outro tipo de mensagem, as mensagens não deveriam estar pautadas em Jesus, a nossa vida não tem que estar nele. Ele não é o alfa, ele não é o ômega, ele não é o princípio, ele não é o fim, ele não é o primeiro, ele não é o último, ele não é a rocha, ele não é o alicerce, não é sobre ele. Paulo disse, não coloque nada além do alicerce que já está posto. Quer construir alguma coisa, comece a construir a partir de Cristo, usando palha, prata, ouro, bronze, não importa, mas construa em Cristo. Então uma igreja centrada em Cristo, você é centrado em Cristo, nós somos. Jesus é tudo, em todos diz a palavra do Senhor.
Então nós sempre falamos, eu sempre costumo chegar aqui antes de pregar, ter um momento de adoração onde nós glorificamos o nome de Jesus, e isso não é para ganhar tempo, isso não é para motivar a igreja, isso é para reconhecer que essa igreja pertence a Ele. Na presença dEle nós entramos nos prostrando, se humilhando. O lugar mais alto que a igreja deve estar é nos pés do Senhor Jesus. E aí veio o pastor Léo e trouxe uma palavra sobre o significado do nome de Cristo, o significado do nome de Jesus. Quando nós falamos do poder do nome de Jesus, quando nós terminamos uma oração em nome de Jesus, quem estava na segunda-feira? Essa palavra que ele pregou na segunda-feira faz parte das disciplinas. Essa mensagem é uma das disciplinas do nosso curso de teologia. No nosso curso de teologia tem uma disciplina que fala especialmente sobre isso. Toda a mensagem está lá, em 4 semanas, ainda vai mais a fundo, porque aí a gente vai estudando mais aprofundadamente a palavra, o significado desse nome, que resumidamente é aquele que cria, aquele que destrói, aquele que salva e aquele que deseja que nós experimentemos mais dele. Jesus é isso. Ele é aquele que cria. Todas as coisas foram criadas por Ele, sem Ele nada do que existe se fez. Ele é aquele que destrói. Ele destruiu as obras do inferno sobre a sua vida. Ele destruiu o poder do pecado sobre a sua vida. Ele destruiu tudo aquilo que de mal veio contra você. A enfermidade, a angústia, a doença, toda a maldade Ele levou nele na cruz do Calvário e destruiu. Ele destruiu o véu que nos separava do Senhor. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Ele é aquele que garante. Você está garantido nele, você está protegido nele, você está guardado nele. E Ele é aquele que deseja que nós experimentemos mais dele, que nós conheçamos mais a Ele. A palavra dele, Ele disse: o meu desejo é me revelar a vocês. A revelação de Jesus não é um privilégio, ou não foi um privilégio apenas para aqueles que estão na Bíblia. Ela pode surgir hoje na nossa vida, ela pode acontecer hoje conosco. A qualquer momento o Senhor pode se revelar de uma maneira diferente, uma maneira onde você reconheça que não existe outra forma, ou foi Ele ou foi Ele. Ele deseja que nós nos relacionemos mais com Ele, que nós buscamos mais entendimento de quem Ele é, até para perceber que Ele já está se revelando, porque essa é uma verdade. Todo tempo a bondade do Senhor nos alcança, todos os dias a misericórdia do Senhor nos levanta, todos os dias tem alguma coisa do Senhor dado a nós, todos os dias tem algum presente, algum mimo, alguma provisão, todos os dias. Uma vez eu preguei aqui sobre a comida, a bebida e a veste. Vou até falar um pouco mais durante a mensagem. Mais uma vez eu preguei sobre isso. Se você parar para fazer conta, você vê que o que você ganha nem dá para comida, beber e vestir. Mas você come, bebe, veste, ainda sai para fazer coisas, compra e joga dinheiro fora ainda. Administra mal, essa é a verdade. Por quê? Porque é uma promessa dele. O pão nosso de cada dia. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É uma palavra dele sobre nós. Não se preocupem quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir. Se você está nele, você está protegido nele. Ele lhe garante, Ele é o garantidor disso. Ele está se revelando todos os dias, mas nós não o identificamos todos os dias, porque falta vontade de querer saber mais sobre quem Ele é. E esse final de semana o Senhor nos chamou para esse entendimento, para essa responsabilidade, ter fome. Ele disse: aquele que tiver sede, venha. Tem que ter sede. Aquele que tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. Aquele que comer da minha carne
Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Ele é pão, Ele é água, Ele é sustento, Ele é provisão. Mas Ele diz, tem que ter interesse, tem que querer, e fomos chamados para isso. Dedique mais tempo ao Senhor, porque Ele quer se revelar a você. Dedique mais tempo ao Senhor, porque você vai perceber que Ele está se revelando a você. Você vai perceber que você não está sozinho. Emanuel é o seu nome, Deus conosco. Aí na terça-feira tivemos o nosso batismo, que foi uma manhã maravilhosa. Eu já perdi as contas de quantos batismos nós fizemos, mas a cada batismo é uma expressão, cada batismo é uma manifestação poderosa do Senhor, porque são vidas que decidem não voltar mais atrás, decidem por Cristo, viver para Cristo. E nós como igreja temos o privilégio de poder participar. Nós orávamos, eu, pastor Marlon e o pastor Fabiano: Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de participar. A verdade é que nós não fazemos ideia ainda do que o Senhor promove através dessas vidas, mas na eternidade nós teremos a dimensão disso tudo. Só na eternidade, tem coisas que só na eternidade nós vamos entender. E aí nós chegamos nessa noite, e essa noite eu oro para que o Senhor feche ela, não com chave de ouro, mas com a chave que está na mão dele, a chave de Davi. Que Ele cele esse final de semana, que Ele cele esses dias, e que esses dias sejam colocados na nossa memória, no nosso coração, para que nós possamos nos lembrar sempre disso, porque isso nos dá esperança. A Bíblia diz: aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitamos esse final de semana, o Senhor nos deu uma oportunidade de rejuvenescer espiritualmente, de se renovar espiritualmente. Foi um final de semana onde muitos que servem na igreja, que servem o corpo de Cristo, que estavam achando que estavam andando só na reserva, de repente o Senhor foi e encheu o tanque para a próxima milha, para o próximo estágio, para o próximo tempo, para os próximos dias. Que tudo isso que o Senhor fez fique como esperança, como memória de que Ele é conosco, Ele está conosco, Ele é na nossa vida. Nós não podemos ser como aquele povo que serve de exemplo para nós, como está escrito em Hebreus, foi o povo de Israel que saiu do Egito, que aqui era abençoado pelo Senhor e aqui murmurava contra o Senhor. Aqui a barriga enchia, aqui dava sede, achava que o Senhor não ia matar a sede. O Deus que enche a barriga aqui, mata a sede aqui. O Deus que mata a sede aqui, não permite que as vestes e as sandálias se desgastem aqui. O Deus que cuida das vestes, das sandálias, da comida, da bebida, é o mesmo Deus que nos guarda diante dos adversários e dos inimigos que vêm por aqui ou por aqui, tanto faz. Só que isso deve acontecer com um povo clamando, glorificando, confiando de passo em passo e não murmurando de passo em passo. Porque senão somos tentados. Uau, Deus fez algo poderoso, aí amanhã encrava uma unha. Cadê Deus? Porque me abandonou, porque me esqueceu, porque não está na minha vida. Basta uma gota da presença, uma gota da glória, uma gota de unção, basta um respingo. Aliás, o meu avô que costuma dizer isso, o vô Iá uma vez teve uma experiência que o Senhor, ele viu um anjo do Senhor e quando ele viu, ele começou a rir, a alegrar-se, porque o céu é lugar de alegria, meu irmão, não é lugar de tristeza, de rancor, de amargura. Então uma expressão do céu é alegria. Ele disse que quando ele começou a ver, ele começou a se alegrar e a rir. E conforme o anjo ia chegando mais perto, ele foi se alegrando mais, e foi rindo mais, até o ponto que ele começou a se passar, e ficou com medo de morrer, e disse: Senhor, sai de perto de mim. E aí aquele dia ele teve uma revelação do Senhor dizendo: o que nós recebemos são respingos da glória do Senhor, porque se o Senhor chegar muito perto, nós morremos.
E é verdade, porque essa carne aqui não suporta a glória de Deus. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca, ela não aguenta. Mas nós vamos sendo transformados de glória em glória, até o dia que nós teremos o corpo glorificado. Aí neste dia o veremos face a face e o conheceremos como somos plenamente conhecidos por Ele. Mas é de fé em fé, é de graça em graça, é de propósito em propósito, e é de gratidão em gratidão, e não de amargura em amargura. O Senhor nos preparou para um tempo, meu irmão, poderoso. Se amanhã o capiroto, o acusador dos nossos irmãos, Satanás, o diabo, se amanhã ele quiser preparar qualquer coisa para te entristecer, pelo amor de Deus, traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Traga à memória as palavras, as promessas, porque o Deus que te chamou vai te levar até a conclusão da obra. O mesmo Deus que chamou Paulo, chamou você para correr a corrida que lhe é proposta, tendo os olhos fitos no Senhor Jesus, autor e consumador. Ele começa e ele termina. Correr uma carreira que lhe é proposta, combater o bom combate. Tem combate, não adianta, tem combate. Paulo disse: participe, Timóteo, dos meus sofrimentos como um bom soldado. Tem algum soldado de Cristo aqui? Qual é a garantia que nós temos? Que Ele é o general da nossa batalha, que Ele é o Senhor dos exércitos, e que guerra que nós entramos com Ele, nós já começamos mais do que vencedores. Nós vemos 1000 caindo ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, só que estaremos no olho do furacão. Quando a gente diz 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, é verdade, não será, mas vai estar comendo pedra e bala para tudo que é lado. É isso que a igreja tem que entender. O Senhor não nos livra do fogo, nos livra no fogo. Sadraque, Mesaque e Abidnego não foram libertos do fogo, mas foram libertos dentro do fogo. Você pode passar pelo fogo, meu irmão, o fogo vai só purificar, não vai te destruir. Daniel não foi liberto da cova, não livraram ele da cova, mas ele foi liberto na cova. Talvez você seja colocado diante de leões, mas o Senhor vai fechar a boca dos leões. Você vai passar a noite toda olhando para ele, quem sabe apavorado, aquele olho assim arregalado e o leão fazendo... Mas a Bíblia diz que ele é como um leão que fica bramando, mas não pode te tocar. Ele é um leão velho que já perdeu para o leão da tribo de Judá. Não vai te tocar. Não vai te tocar. Então não pega tudo isso que o Senhor está fazendo e amanhã num mau momento, parece que o pastor está profetizando que vem aí coisa ruim, né? Que Deus nos livre disso. Mas vai que traga à memória aquilo que te pode dar esperança. Tá, e o que tem a ver com o texto que você leu? Não sei, vou tentar encaixar agora. Brincadeira, tem a ver. Porque esse texto, eu já preguei algumas mensagens sobre ele, e sempre na conotação daquilo que o Senhor pode fazer conosco, enquanto povo de Deus, enquanto ovelhas do Senhor Jesus. O texto fala da multiplicação dos pães, fala de fome e de um Deus que sacia a nossa fome, que mata a nossa fome. Então muitas vezes eu já preguei sobre nós chegarmos diante do Senhor até na segunda-feira. Quando eu vi que a igreja estava cheia, eu acho que tinha um número que tem hoje aqui no culto de segunda-feira, o primeiro culto de segunda-feira da história da igreja. Muita gente veio e eu me alegrei, eu disse: olha, isso é sinal de fome. Vocês estarem aqui hoje é sinal que vocês estão com fome, fome do Senhor, fome da palavra. E eu me lembro de ter dito: vocês não ficarão, eu não conheço ninguém que chega na presença do Senhor Jesus e fica com fome, e vai embora com fome. E não deu outra.
que o Senhor fez aqui nos alimentou poderosamente. Foi uma noite de cura, pessoas foram curadas aqui. Foi uma noite do poder de Deus. Os sinais, lembra dos sinais? Coisas poderosas aconteceram. E a gente sempre fala disso, sobre esse texto como na conotação de matar a fome, de você chegar diante do Senhor e ter a certeza que você não vai sair de mãos vazias. Você recebe palavra e você recebe provisão. Mas hoje, quando eu estava em casa orando ao Senhor, o Senhor me deu um entendimento desse texto sobre a igreja nesse texto, sobre os discípulos, sobre o próprio Cristo, porque esse final de semana o Senhor teve um particular com a igreja dele. A multidão ele fala por parábolas, mas com a igreja ele senta e ensina. A gente percebe que com a multidão, com o mundo, a gente fala do evangelho, da boa notícia, a gente explica por parábolas e as pessoas veem os sinais, creem, mas o Senhor Jesus com a igreja, ele diz: vem aqui agora, se assentem num lugar mais sossegado, e ele ensina, e ele traz um entendimento. Por quê? Porque o interesse do mestre é tornar os discípulos semelhantes a ele. Ele disse: o servo não está acima do seu senhor, nem o discípulo acima do seu mestre, mas basta o seu discípulo ser como o seu mestre. Então a vontade de Jesus é que nós sejamos semelhantes a ele. Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Jesus disse: em meu nome vocês farão as mesmas obras. E como um bom líder não é ciumento, não é egoísta, não é invejoso, eu desejo que vocês façam além de mim. Porque como um mestre, ele é também ele tem um sentimento também de pai, ele carrega o DNA do pai. E todo pai que se preza quer ver o filho ir mais longe do que ele foi. Então por isso que ele disse isso. E a nossa dificuldade quanto à igreja está em chegar perto dele. Para chegar perto já está difícil. Fico olhando, meu Deus, fazer obras maiores, Jesus. Mas aí esse texto ele vem e fala, ele ensina sobre isso. Jesus ele dá um entendimento para os seus apóstolos. A Bíblia diz que o texto explica que eles vieram e começaram a relatar a Jesus tudo o que eles fizeram e ensinaram. Do que eles estavam relatando? De um envio que Jesus deu a eles. Jesus disse a eles: vão e dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Preguem as boas novas do reino, expulsem os demônios, curem os enfermos e dirijam-se. Certa vez Jesus falou: eu vim para as ovelhas, para pregar as boas novas do reino, as ovelhas perdidas de Israel. E quem eram essas ovelhas perdidas de Israel? Jesus dá os adjetivos: incrédulos. Ele chama de adúlteros, ele chama de perversos. Certa vez os apóstolos foram expulsar um demônio de um menino, não conseguiram. E aí o pai do menino chegou a Jesus, Jesus olhou: o que está acontecendo? Eu mandei ele aos seus discípulos, mas eles não conseguiram. Jesus olhou para os discípulos e disse: ô geração incrédula, até quando eu tenho que suportar vocês? Chegaram para Jesus e disseram: Senhor, se tu és o Senhor, dá-nos um sinal. Essa geração perversa e adúltera pede um sinal, mas não será dado a eles um outro sinal senão do profeta Jonas. E ele diz que o profeta Jonas, o sinal de Jonas era que ele ficou 3 dias no ventre e 3 noites no ventre de um grande peixe, e assim ele também ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Paulo diz que nós devemos fazer todas as coisas sem queixas, não é verdade, pastor Marlon? Para que sejamos santos, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual nós brilhamos como estrelas no universo. Então quem eram essas ovelhas? Quem eram essas pessoas?
gente incrédula, gente perversa, gente adúltera, gente corrupta, gente enganadora, gente mentirosa. Mas Jesus tinha compaixão delas. Dorme com um barulho desse. Jesus quis se retirar. O povo foi todo, esses corruptos, invejosos, mentirosos, trapaceiros, adúlteros, foram todos na frente. Deram um jeito de ir mais rápido do que o barco no mar da Galileia. E quando Jesus desce do barco, ele vê as multidões, e a Bíblia diz que ele se move de íntima compaixão, porque elas estavam como ovelhas sem pastor. A nossa geração também é corrompida. A nossa geração também é depravada. A nossa geração também é adúltera. A nossa geração também é mentirosa. A nossa geração também é carregada de uma série de pecados. Mas ela assim está porque elas ainda não conheceram o pastor, o bom pastor. Apesar da nossa geração ser como é, Jesus se move de íntima compaixão por esse povo. Esse povo que estava lá no carnaval, Jesus está se movendo de íntima compaixão. Esse povo que estava perdido nas drogas, esse povo que está errante, esse povo que está pecando, esse povo que está lá e esse povo que está aqui, porque aqui dentro também tem muitos, dentro da igreja. Mas o que falta? Conhecer verdadeiramente o bom pastor. Porque uma vez que nós conhecemos verdadeiramente o bom pastor, as coisas mudam na nossa vida, o nosso pecado é perdoado, a nossa impureza é tirada, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O que essa geração precisa conhecer é o bom pastor. Pedro escreveu: vocês andavam como ovelhas desgarradas, mas agora converteram-se ao pastor e bispo das vossas almas, Jesus Cristo. Jesus disse em João 10:11: eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas ovelhas. Esse é Jesus. Então Jesus estava saindo, sabe para quê, gente? Para descansar. Mas quando ele viu a necessidade do povo, ele abriu mão do seu descanso, porque o seu chamado era maior do que o seu descanso. O propósito do Pai na sua vida era maior do que qualquer outra coisa. Ah, não posso descansar? Pode, Jesus podia, Jesus estava indo, mas é que aconteceu uma treta no meio do caminho. O povo estava precisando, o que ele fez? Vou dar uma congelada nas minhas férias, eu vou ali tratar, porque o meu chamado é maior. Esse é o coração do Mestre, esse é o coração de Jesus. Os discípulos andavam com ele, os discípulos viam isso. Jesus certa vez estava fazendo um mover profético, uma cruzada em Cafarnaum, ali na cidade, ali nas regiões da Galileia. De repente ele desaparece, todo mundo fica apavorado. Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Estava orando. Quando eles encontram ele, dizem: onde é que tu estava? As pessoas estão te procurando. Ele disse: é necessário que eu vá por outros lugares e pregue o evangelho a outras pessoas. É necessário. É a motivação, é o propósito, arde dentro do coração. Os discípulos viam isso, mas eles demoraram para pegar isso no espírito. Porque Jesus se move de íntima compaixão, e a Bíblia diz que quando estava anoitecendo, os discípulos olharam para Jesus e falaram: mestre, já está ficando tarde, manda esse povo embora, para que eles vão buscar comida, procurar abrigo. Eles estavam com Jesus, mas não tinham o coração de Jesus. Eles andavam com Jesus, mas não pensavam como Jesus. Eles viam Jesus fazendo as coisas, mas eles não agiam em concordância com o que Jesus fazia. E hoje, esse é um problema dentro da igreja também, porque entre Jesus e a multidão corrompida, depravada, adúltera, perversa, mentirosa, incrédula, está a igreja. Os discípulos simbolizam a igreja. E às vezes nós estamos ouvindo de Jesus: eu tenho fome, dê de comer. Eu tenho sede, dê de beber. Eu estou doente, vão me visitar. Eu estou enfermo,
Eu estou preso, visitem-me. Eu estou com problemas, resolvam, me ajudem. E aí a igreja que está aqui, porque Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo responde aos estímulos da cabeça. E o que acontece? Jesus está dizendo tudo isso, mas a nossa expressão e atitude de vida é completamente diferente. Nós não queremos se incomodar com ninguém. Está ajudando, beleza, está servindo, beleza, caiu, manda embora isso aí, que essa região aqui é desértica, já está ruim para mim, imagina para nós dois. Porque foi isso que eles fizeram. Já tem pouco para mim, imagina, já tem pouco para nós, Senhor. Será que nós devemos gastar 200 denários para alimentar todo esse povo? Como quem diz, será que eu tenho que abrir mão daquilo que é meu, botar o meu dinheiro para ajudar essa gentalha? Manda embora. Manda eles procurarem outro lugar, essa região é desértica. Já está ruim para nós, Senhor. Que nós não sejamos essa igreja. Que nós sejamos a igreja que se assemelha com o Senhor Jesus. Que se aproxima cada vez mais do Mestre. Que olhe para a necessidade das pessoas com o coração movido de íntima compaixão. Que as pessoas ao chegarem no nosso meio sejam pessoas alcançadas, sejam pessoas tocadas. Quando a gente diz, por exemplo, nas nossas reuniões, cooperadores, recebam as pessoas com um sorriso no rosto, com um abraço que ferve, atendam, sejam acolhedores. Por quê? Para a gente fazer graça, para a gente bajular? Não, é porque se Jesus estivesse no teu lugar, Ele faria assim. Ele abraçaria, Ele sorriria. Crianças que correm, que fazem barulho, que incomodam, que atrapalham. Realmente tem dia que o culto é problemático porque as crianças estão correndo, mas as crianças no tempo de Jesus também corriam. E os discípulos queriam arrancar elas do lugar do culto, e Jesus disse, não, deixa elas aqui, mandem que elas venham até a mim, porque o reino de Deus é semelhante a elas. Melhor lugar para uma criança estar, meu irmão, é melhor estar correndo dentro da igreja do que correndo risco na rua. Podemos fazer coisas? Sim, nós estamos criando meios de manter as crianças aqui dentro, sem que o som atrapalhe o culto. Mas o reino de Deus é para aqueles que são semelhantes a elas. Pastores que pregam a palavra, que querem pregar o evangelho, tem uma mensagem que Cristo tinha, a mensagem das boas novas, a mensagem do acolhimento, do receber, do exortar, do corrigir, mas com toda paciência e doutrina. Sermos semelhantes ao Senhor Jesus. O Senhor está nos chamando nesses dias para isso, porque nós somos aqueles que dele podem manifestar dele. Tudo que de Deus pode ser conhecido é manifesto através de nós, diz a palavra do Senhor. Gente que é chamado para responsabilidade, gente que Deus deu dom, deu talento, deu propósito, deu habilidades, a gente chama, não posso, não dá. Negando, não a si mesmo, negando o dom, negando o chamado, negando o talento, negando o propósito de Deus. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, não é a outro, negue-se a si, tome a sua cruz e siga-me. Vai ter recompensa, pode ter certeza, com toda a força do Espírito de Deus em mim, eu declaro, vai haver recompensa. A palavra do Senhor diz, que Ele virá com a sua recompensa. Não há nada que você faça no reino de Deus que o Senhor fica devendo para você. Agora não fuja do que o Senhor está fazendo, não se livre das pessoas. O Senhor vai te fazer nessa terra uma curva de rio. Fala para o teu irmão, você será uma curva de rio. Profetiza essa bênção sobre a vida dele. A curva do rio da água da vida, que corre do trono de Deus. Vai parar muita coisa aí nessa curva, mas será limpa, liberta, transformada, sarada, alcançada, porque você está cheio do Espírito Santo, porque você não vai se livrar, não vai querer se livrar
Os apóstolos disseram: o Senhor manda embora. O que o Senhor disse para eles? Você sabe, você lembrou, você decorou? Dei-lhes vocês algo de comer. O Senhor manda embora. O quê? Dei-lhes vocês algo de comer. Para Filipe, em João 6, conta a mesma história. Esse texto é tão importante que ele está nos 4 evangelhos. Nem tudo você lê nos 4 evangelhos. Esse da multiplicação está nos 4, que é para, se você pular um, não cair no outro. No texto de João 6, Jesus faz uma pergunta a Filipe: Filipe, como nós daremos de comer a essa gente? Só que o texto diz que ele fez aquela pergunta apenas para pô-lo à prova, porque ele já sabia o que fazer, porque ele é onisciente. A pergunta era retórica, e a pergunta retórica é apenas uma interrogação, não para obter uma resposta, mas para fazer o outro pensar sobre aquilo. Então tem coisa que o Senhor te pergunta, não é porque Ele não sabe, é porque Ele quer te fazer você pensar sobre isso, você refletir sobre isso. Quando o Senhor te faz uma pergunta, Ele já sabe a resposta, mas Ele quer que você reflita sobre a questão. E Ele disse: o que vocês têm? Verifiquem. Verifiquem. Porque nós, como igreja, muitas vezes estamos vivendo na promessa do futuro, mas nós não entendemos que para nós chegarmos lá no final da declaração do futuro sobre a nossa vida, todo dia tem algo para fazer, todo dia tem algo para exercer, todo dia a semente para hoje já está na tua mão, a provisão para hoje já está na tua mão. E como igreja, sabe o que a gente faz muitas vezes? Quando o Senhor abrir, quando o Senhor fizer, quando nós podemos, quando o recurso vier, quando acontecer, quando surgir, meu irmão, o Senhor está dizendo: verifique o que você já tem, porque com o que você já tem, você vai fazer o que você precisa fazer hoje. Não fica protelando, porque você já tem alguma coisa. E o que você tem, se você colocar, meu irmão, a tua fé em Deus, vai prover a muita gente, vai abençoar muitas vidas. Ah, eu tenho uma mensagem, eu já tenho uma mensagem, e não está pregando ela em todos os cantos, por quê? Prega. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele que não ouviram falar? Pregue. Ah, eu tenho uma habilidade, eu estou aprendendo, é pouco ainda. Não, sirva, faça. O Senhor está dizendo para você: verifique o que você tem. É uma necessidade que está à sua volta? É alguém que está passando dificuldade? É algum problema? Se você verificar, você vai ver que você tem a solução, porque Deus te deu um espírito solucionador de problemas, não causador de problemas. Crente que vive causando problemas, tem alguma coisa muito errada com ele, está com defeito aí. O Espírito Santo deve estar do lado tentando entrar e não consegue, porque quando entrar vai resolver problema. Verifica. Talvez você ouviu essa semana um problema, alguma coisa, e você quis se livrar. O Senhor está dizendo para você: o que você tem? Dê você de comer. Não foge, dê você de comer. A Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Portanto, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. É inadmissível, como igreja, as pessoas baterem na nossa porta e irem embora de mãos vazias. Jesus prometeu, falei aqui no começo da mensagem, o que Jesus prometeu? Não se preocupem quanto ao que comer, beber e vestir. Comida, bebida e vestida é algo garantido na Constituição Celestial, pelo próprio Deus. E como é que Deus supra a necessidade de comida, bebida e vestimenta? Através da igreja.
A tua comida pode ser pouca, mas vai dar para você e para mais um. Bebida pode ser pouca, mas dá para você e para mais um. Roupas, vocês olham no guarda-roupa e dizem: meu Deus, eu não tenho roupa. É o diabo te cegando. Você tem para você e para mais um. E é mesmo. Eu vivi essa experiência esses dias. Eu estava: meu Deus, eu preciso de roupa. Quanto tempo que eu não compro roupa? Quanto tempo que eu não compro roupa? Peguei, vou fazer uma limpeza. Mas saiu muita roupa boa. E sobrou muita roupa boa, que só precisava, era botar botão numa, ajustar a outra. Deu tudo certo. Parece que o Senhor, e eu acredito, eu creio que Deus é meio doido para fazer essas coisas. Eu acho que o Senhor chegou ali e renovou muita roupa minha. Às vezes você está esperando que o Senhor faça alguma coisa por você, mas você está agarrado. Abra espaço para o novo de Deus. Abra espaço para o novo de Deus. Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, eu vou comer, vou morrer e vai acabar a comida. Abra mão, lança o teu pão sobre as águas, diz a palavra do Senhor, porque depois de muitos dias tu achará. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, você não ficará sem a recompensa do Senhor. Verifica o que você tem, verifica. A ação social da igreja, a ação social aí fora. Não permita que as pessoas batam na sua porta, dependendo de comida, bebida ou vestimenta, e saiam sem receber, porque a multiplicação, o poder milagroso, a vida de fé e milagres que você está a um ponto de experimentar, vai começar com isso. Todo milagre começou quando os discípulos entenderam que o pouco que eles tinham se repartissem. Alguma coisa poderosa aconteceria. E eles disseram: 5 pães. E aí Jesus disse: agora então assentem-se. Manda que o povo se assentem, porque tem uma verdade sobre nós. O teu ministério vai fluir quando você se organizar. A tua família vai se ajustar quando vocês se organizarem. O poder de Deus vai se manifestar quando você organizar. Aquela tua mesa que você faz negócios, que está virada num chapéu velho, quando você organizar, vai sentar um cliente que vai mudar a história da tua família. Porque Deus é um Deus de ordem e de decência. E todo o processo de Deus começa com organização. Já falei aqui, isso também vale a pena repetir. Às vezes você está pedindo para o diabo sair de dentro da tua casa, e o diabo é a bagunça. Você entra em casa e fica revoltado, entra em casa e fica angustiado, e você não percebe que é a bagunça. Uma faxina você bota o diabo para correr. Deus é Deus de ordem, Deus se alegra com ordem. Jesus organiza o teu tempo. Organiza a semana. O Senhor te dá todos os dias um presente que é limitado, que é o tempo. O tempo, uma vez jogado fora, não dá mais para recuperar. Mas é possível parar de perder tempo. Te organiza hoje, para ter aquele momento com a tua família, quem sabe. Eu vou te contar um testemunho nosso lá em casa. Nós somos vítimas da geração rede social, geração tablet, geração que quando a gente menos percebe, está todo mundo assim, ó. Está na mesa, está assim, está no sofá, está assim. Cada um com o seu, e a gente conversando com quem está longe e longe de quem está perto. E nós começamos a perceber isso lá em casa, sem querer. E eu não sou de ficar cuidando da vida dos outros. Eu estou sempre ou lendo, ou buscando, ou postando alguma coisa referente à palavra. Mas fazendo isso e vendo os filhos brincando e não prestando atenção nos filhos. Passava às vezes uma manhã inteira. O Luca me chamava 10 vezes: pai, 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 pai. Fala filho, fala filho. Ah, legal, né filho? Ah, que bonito, né filho? Deus está falando, né? Hã? Isso o que é? Má gestão do tempo. Sabe o que o Espírito falou no meu coração? Ele vai insistir com você até o dia que ele cansar. E aí você vai insistir com ele, ele não vai te ouvir.
Porque isso acontece. Os filhos insistem com a gente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Com 13 você está correndo atrás dele. Filho, onde é que tu está, pai? Não me enche. Porque nós não estamos gerindo o nosso tempo. Aí nós entramos num propósito lá em casa. Vamos fazer uma coisa, de manhã e à noite, até que eles durmam, nós não vamos pegar no telefone, nem eu nem você. Vai ficar o telefone lá. Toque quem tocar, ligue quem que ligar. Então você já fica sabendo. Se eu não te atender de manhã, se eu não te atender até 8, 9 horas da noite, é porque eu estou com os filhos. Eu fiz um propósito, eu e a minha esposa. Porque às vezes a gente fica muito preocupado com todo mundo, com todo mundo, com todo mundo, e a gente não está vendo dentro da nossa casa as pessoas se perdendo. Má gestão do nosso tempo. O tempo é algo precioso que o Senhor te deu. Organiza ele. Você vai ver que este ano será um ano de muita alegria dos céus sobre a sua vida. Foi a primeira coisa que Jesus falou. Organize. E aí depois sabe o que ele fez? Ele pegou os pães e olhou para o céu. Porque é o que eu e você devemos fazer. Sabe o que está faltando para a igreja? Olhar para os céus. É pouco, mas olha para os céus. A Bíblia diz que ele olhou para o céu e deu graças. Com 5 pães, diante de 5.000 homens, ele olhou para o céu e deu graças. Enquanto você ficar olhando para a terra, você não vai conseguir o que você espera. Enquanto você ficar olhando para o lado, porque às vezes a gente fica olhando para o lado, esperando que alguém solucione o nosso problema, fica olhando para o lado, esperando que alguém se compadeça. Ficamos olhando para baixo, frustrados, e agora o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? A Bíblia diz, erga os teus olhos para os céus. A Bíblia diz, quem é como o nosso Deus que tem o seu trono nas alturas, exaltado acima das nações da terra, acima de todos os céus, que se inclina para contemplar. O nosso Deus é um Deus de alturas, um Deus do alto, um Deus dos céus. Pega o que você tem, ainda que seja pouco, pega o que o Senhor tem te dado, olha para os céus e dá graças, e você vai ver o poder da multiplicação acontecendo na sua vida. Foi o que Jesus fez. Jesus olhou para o céu, partiu e deu ao povo. Deu aos discípulos e os discípulos deram ao povo. Jesus não deu diretamente ao povo, Jesus deu à igreja. E a igreja deu ao povo. Sabe qual é o maior valor que eu e você podemos aprender? Eu vou terminar aqui porque eu já me excedi e está acabando o horário. Vocês me deixaram 4, 5 dias sem pregar, me empolguei. Jesus falou que não nos chama mais de servos, em João 15, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Ao invés disso, ele nos chama de amigos, porque tudo que ele recebeu do Senhor, isso ele tornou conhecido a nós. Sabe qual é a nossa maior alegria? Sermos chamados de amigos. Mas sabe qual é a nossa maior virtude? Mesmo sendo amigos, não deixar de servir. Amigos que servem, amigos que auxiliam. Jesus disse, vocês serão felizes se assim fizerem. E a Bíblia diz que eles serviram, e quando eles serviram, todos comeram, todos se realizaram, se alimentaram, e sobrou 12 cestos, cheios de pães e de peixes. Sabe o que esse 12 significa? Plenitude. 12 na Bíblia simboliza o número da plenitude. As 12 tribos de Israel, fechou a plenitude. Os 12 apóstolos, plenitude. As 12 portas do muro de Jerusalém, da Nova Jerusalém. Os 12 fundamentos do muro de Jerusalém. A árvore da vida que está na Nova Jerusalém, que frutifica 12 vezes ao ano, uma vez por mês. Trata de plenitude. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham a vida e tenham em plenitude, plenamente, em abundância. A plenitude está nisso. A plenitude é estar
entre Cristo e a multidão, seguindo não o próprio coração, mas seguindo o coração do Mestre, sendo semelhante a Jesus, deixando Jesus fluir por nós e tocar essa geração que é corrompida assim, que é depravada assim, que é adúltera assim, que é cheia de problemas assim. Você vai ver que agora muitos vão vir para a igreja. O carnaval destruiu muita gente. Sabe o que Jesus faria se estivesse na porta? Seja bem-vindo. Eu estava te esperando. Sabe o que quem não entende nada faria? Ah, agora você quer, né? Quebrou a cara, agora você vem para a igreja. Esse pode ser o sentimento que nós vamos ter. Mas o sentimento do Senhor é de compaixão. O Senhor está dizendo para você: verifique o que eu te dei desses dias, o que eu fiz com você nesses dias. Pega tudo isso, apresenta ao Senhor, e você será bem sucedido. Pega tudo isso e coloca na dependência, alegre. Pega tudo isso e sirva a igreja, sirva o povo, sirva vidas, e você vai encontrar a plenitude que você está esperando. Pega tudo isso e não deixe que nada disso se perca. Que estes dias sirvam para esse propósito: vivermos as coisas grandiosas que o Senhor quer fazer através de nós, através da sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé.